Olá pessoal, meu nome é Vinícius Marques e este é o Amaterasu Podcast. Uma das partes primordiais na vida de um acupunturista é a combinação de pontos. E por esta razão eu estou aqui para te perguntar: você conhece os princípios por trás das combinações de pontos? E como desenvolver essa habilidade? Neste vídeo vamos derrubar alguns mitos e construir algumas pontes entre a nossa habilidade de hoje e o que queremos construir para o amanhã. Antes de iniciar, eu vou agradecer aqui a Priscila por ter sugerido esse tema. Aliás, se você tem uma sugestão de tema aqui para o canal, coloca aí nos comentários que eu tô sempre de olho e certamente eu vou trazer para cá. Bom, geralmente quando a gente pega um livro aí de combinações de pontos, ou até mesmo em muitas aulas que a gente acaba assistindo, existem algumas ideias gerais, como por exemplo, utilizar ponto local, ponto adjacente, ponto distal. A gente pode utilizar aí ponto de influência com fenda, ou ponto de conexão com fonte, a combinação anterior-posterior, alto e baixo, e por aí vai, né? Tem várias aí que existem. Porém, antes de entrar em qualquer uma dessas ideias de combinações, a primeira coisa que precisamos ter em mente é entender o objetivo de qualquer tratamento. Esse objetivo é construído a partir de dois princípios. Podemos dizer que lá no fundo só existem dois princípios de tratamento no momento da prática clínica. O primeiro deles é o Bianbing-Longzhi, o tratamento baseado na diferenciação da doença. Essa doença aqui é a doença da medicina chinesa, que é o principal sinal ou sintoma que o paciente apresenta. E isso você vai acabar descobrindo quando você interrogar ele sobre a sua queixa principal. Se a resposta for dor de cabeça unilateral, então dor de cabeça unilateral é a doença. Se for queimação estomacal, então queimação estomacal é a doença. E assim vai. Caso o paciente venha responder uma doença ocidental, deve ser questionado qual é o principal sinal ou sintoma que aquela doença gera nele. Então, por exemplo, se ele falar que é fibromialgia, você devolve a pergunta do que mais aquilo incomoda ou atrapalha esse paciente em questão. Pode ser que ele responda a dor, pode ser que ele responda a fadiga, por aí vai, beleza? Se você ainda tiver alguma dúvida em relação ao que é a doença na medicina chinesa, eu já gravei um podcast a respeito disso e eu vou deixar ele aqui no final desse vídeo para você poder conferir, beleza? Vamos seguir? O segundo princípio de tratamento é o Bianzhen-Longzhi, que é o tratamento baseado na diferenciação de síndromes ou padrões, como você quiser chamar, que nada mais é do que o conjunto de sinais e sintomas que o paciente tem que expressam a causa, a localização e a natureza de uma determinada doença em um determinado momento em um determinado indivíduo. Através da causa, que pode ser ali uma causa interna, pode ser externa ou nem interna nem externa, você vai conseguir recomendar técnicas de Yanshan que vão ajudar a recuperar e a manter a saúde do paciente. Já com a localização, que pode ser um canal, pode ser um órgão, uma víscera, um tecido, um órgão do sentido e etc., juntamente, ou seja, combinado com a natureza, que pode ser ali de calor, pode ser de frio, umidade, secura, vento, pode ser uma deficiência de Qi, de sangue, Yin, Yang, essência, uma estagnação, uma extase, uma mucosidade e etc. Você vai conseguir estabelecer a segunda parte do teu protocolo. Show de bola? Ah, outra coisa, caso você não conheça muito bem o que é o Yanshan, eu também já gravei um podcast a respeito disso. Vou deixar também aqui no final para você poder conferir, caso você não tenha assistido. Então a primeira conclusão que temos é que sem um diagnóstico bem feito, não tem como falar em combinação de pontos. E segundo, sem um diagnóstico bem feito, você não vai conseguir determinar o princípio de tratamento e logo a combinação de pontos fica meio solta, sem motivo de ser. Olha como é que fica fácil quando eu coloco uma situação como essa. Paciente com queixa principal de dor no ombro e a síndrome é a estagnação de Qi com estases de sangue no canal do intestino grosso. A causa disso daí foi uma lesão. Olha como é que fica fácil. Doença, dor no ombro, que é Jiantong. A causa, estou falando de nem interno nem externo, porque foi uma lesão. A localização, canal do intestino grosso, e a natureza, estagnação do Qi com estado de sangue. Determinação de princípio de tratamento, mover o Qi e o sangue no canal do intestino grosso para cessar a dor.
Acabou. Olha como é que fica fácil determinar quais pontos são úteis para isso e aqueles que não são serão automaticamente descartados. Agora, olha como a situação fica muito complicada quando eu digo para você assim: o paciente falou que tem dor no joelho. Qual ponto você escolhe? Percebe que as chances do tratamento falhar é muito maior na segunda situação do que na primeira. Porque na segunda situação vai começar o seguinte: beleza, joelho, mas joelho onde? É mais lateral? E se é lateral, tá pegando ali canal o quê? Estômago, vesícula? Não, é mais medial? Beleza, tá pegando quem? Canal ali de baço? Ou mais medial ainda, pegando canal de fígado? De repente, tá doendo é a fossa poplítea. Percebe? Então, a coisa fica muito mais complicada. Esse joelho, como é que ele tá? Quais sintomas que está emitindo aí? É um inchaço com uma limitação de movimento, uma parestesia, e isso indicando que há um processo de formação de umidade naquela área? Ou será que a dor do paciente, nesse caso, está em queimação, ardência, pulsátil, o local mais avermelhado, indicando que há uma situação de calor ali? Percebe como, de novo, eu repito, na segunda situação é muito mais fácil você falhar, porque você não sabe o que está acontecendo, quais são os processos envolvidos, do que quando comparado uma outra situação, que foi a primeira que eu coloquei aqui, onde você tem tudo muito bem determinado. Então, um bom diagnóstico vai mitigando as chances na falha do tratamento e já implica diretamente na escolha de bons pontos para o teu protocolo. O livro do Bial Yao-Fu diz o seguinte, abre aspas, escolha 5 pontos e use um, assim você estará certo. Escolha 3 canais e use um, assim você agirá corretamente. Fecha aspas. Isso pode nos dar um bom direcionamento. Diversos pontos têm funções similares, assim como os canais. Porém, não significa que eles têm igual importância para essas funções. Por exemplo, o canal do pulmão tem algumas funções ali no sistema digestório. Porém, o canal do estômago é muito superior nesse tipo de tema. O canal do baço tem algumas indicações para desordens emocionais, mas o canal do pericárdio é muito mais efetivo. E por aí vai. Outro exemplo disso é em relação aos pontos. Pericárdio 5 e coração 3, ambos têm indicação para tirar mucosidade que obscurece os orifícios da mente. Porém, o pericárdio 5 é muito mais efetivo. E como eu sei que ele é mais efetivo? Simples, observando o uso desse ponto ao longo da história através de textos clássicos clínicos da acupuntura. Além disso, observando o uso, o emprego desses pontos em estudos modernos apresentados em manuais clínicos. Então, eu posso apresentar aqui mais uma conclusão sem medo de ser feliz. Para combinar pontos é necessário, primeiro, conhecer muito bem as funções dos canais e depois a dos pontos. E mais do que isso, identificar a praia de cada um deles. Ou seja, onde cada um se destaca. Com isso, quero dizer não apenas saber o que aquele ponto ou canal fazem, mas o que eles fazem de melhor. E quando comparado este canal ou este ponto com outro canal ou outro ponto, se ele vai manter aquele destaque. Porque eu não quero simplesmente saber o que aquele ponto é bom, eu quero saber o que ele é melhor, no que ele se destaca quando comparado com os outros. É este ponto, é este canal que me interessa. E é claro, eu só vou conseguir identificar isso quando eu tiver o meu diagnóstico feito. Perfeito? Então, eu te convido aqui para um exemplo para a gente poder enxergar isso com muita facilidade. Perfeito? Vem comigo. Imagine que alguém tem um distúrbio locomotor de membro superior e que durante o diagnóstico você chegou à conclusão que havia uma estagnação de Qi e de sangue no canal do pulmão. Um dos princípios que podemos aplicar aqui é o famoso Tongqing Pei Shui, onde você escolhe os pontos do próprio canal que está diretamente envolvido no problema. Sendo assim, o que a gente precisa fazer? Precisamos observar o uso clínico do canal do pulmão
para esta finalidade. E como que a gente faz essa observação? Muito simples. A gente tem que pegar textos clássicos clínicos e textos modernos, que são os manuais clínicos modernos, que tem como base estudos científicos, e verificar a utilização do canal do pulmão para esta finalidade. E quando a gente faz isso, a gente chega à conclusão, né, que eu fiz aqui, foi analisar mais de 3.000 combinações, cheguei à conclusão que para essa finalidade, o canal do pulmão foi utilizado um total de 33 vezes. Destas 33 vezes, a maior parte das vezes, 1/3 das vezes, foi utilizado o ponto pulmão 5. Pulmão 5. Por quê? Ora, muito simples, porque o canal tendino muscular canal tendino muscular do pulmão, obviamente, se fixa na região da prega cubital, local onde o pulmão 5 está localizado. E é interessante, porque o primeiro ponto que se pensaria, se a gente pensar só em grupo de pontos, seria o pulmão 6. Sabe quantas vezes o pulmão 6 foi usado para essa finalidade de tratamento de distúrbio de membro superior quando o canal do pulmão está afetado? Uma vez. Uma vez. Não tem nem comparação. Um corresponde a 33,3%, né? O pulmão 5, enquanto que o pulmão 6 corresponde a 3% aproximadamente das vezes. Tá vendo? O pulmão 5, basicamente 10 vezes mais utilizado. Basicamente. Entende? Por isso que é importante essa observação clínica. Aliás, importante não, ela é fundamental. Em segundo lugar, né, juntinho ali, nós temos tanto o pulmão 8 quanto o pulmão 9. O pulmão 8 e o pulmão 9, cada um deles foram utilizados 5 vezes. Você vê que já é muito menos do que o pulmão 5. Porém, tem um certo destaque, não dá para deixar de ser, né? Tem um certo destaque. E o que é interessante, o pulmão 8, ele é um ponto Hill. Claro que isso vai depender da tradução que você está utilizando aí, né? Mas o pulmão 8, ele é um ponto Hill, portanto, ele trata disfunções de tendões e de ossos. É uma das descrições. Olha que legal. Sabe outra curiosidade? Eu só analiso, claro, aqui, as combinações chinesas. Mas se eu observar a acupuntura japonesa, muitos estilos utilizam a combinação metal e água para regular o canal. Sabe quais são os pontos metal e água do canal do pulmão? Pulmão 8, pulmão 5. Por isso que eu lhe digo, estilos são apenas doutrinas. O que funciona num lugar do mundo vai funcionar em qualquer lugar do mundo. E isso fica muito nítido, muito claro, quando a gente observa os textos clássicos clínicos, onde, no frigir dos ovos, mais ou menos que dá tudo na mesma. Tá? Mais ou menos que dá tudo na mesma. Só que é claro, se eu fizer a combinação pulmão 8, pulmão 5, resolvi o problema? Claro que não. Esta combinação está mais focada no tratamento do distúrbio locomotor de membro superior que afeta o canal do pulmão. Faltou fazer o quê? Mover o tio e o sangue. A gente pode usar outros princípios para brincar aqui com outras características das combinações de pontos. Então, por exemplo, tem um outro princípio que se chama Tongming Qingpei Shui, onde eu utilizo o canal unitário para tratar. Então, se o canal do pulmão é o taim da mão, eu posso ver o que o canal taim do pé, que é o canal do baço, tem de interessante para me oferecer nesse tipo de distúrbio. Muitos autores trabalham com o baço 6 e o baço 10 para o tratamento de desordens de estase de sangue. Porém, o baço 10 com um grande destaque no tratamento das desordens ginecológicas. Ele também aparece bastante nos distúrbios dermatológicos por conta da sua ação de limpar calor no sangue, de resfriar o sangue. Já o baço 6, ele tem uma versatilidade muito maior e ele é muito explorado por autores como Liu Gan, Bob Flaus, Philippe Sionneau, para quando você tem uma estase de sangue que atrapalha ali o sistema locomotor, que é justamente o que nós temos. Então podemos selecionar aí o baço 6. Existe um outro princípio de combinação chamado Piaoli Qingpei Shui,
que é quando eu utilizo a relação órgão e víscera, canal de órgão, canal de víscera, para o tratamento. Então, se eu tenho um problema no canal do pulmão, eu posso ver o que o canal do intestino grosso tem para me oferecer. E quando eu faço isso, eu percebo que, por exemplo, o IG4, segundo o Anleitin, deve ser utilizado para retificar o fluxo de Qi no canal. Aliás, não apenas no canal, mas em todo o membro superior, com grande ênfase em membro superior. Ou seja, se está estagnado, ele vai voltar a fazer fluir. Poderíamos justificar isso por outras formas. O IG4 está no canal do intestino grosso, que faz parte do canal Yamin, que é o fechamento dos canais Yang. Então, quando eu uso um ponto-fonte que tem grande movimento e aplico uma técnica de dispersão, eu vou abrir aquilo que está fechado. Até por isso que o IG4 participa da técnica dos 4 portões. E o que é interessante é que geralmente quando você tem uma estagnação de Qi, você combina IG4 com F3. Mas quando você tem uma estase de sangue, geralmente a combinação é feita em G4 com baço 6, que a gente já colocou aqui na nossa combinação. Então a gente pode concluir aqui o nosso protocolo, pulmão 8, pulmão 5, com G4 e baço 6. Este protocolo está fazendo o princípio de tratamento baseado na diferenciação da doença e também o princípio de tratamento baseado na diferenciação da síndrome, do padrão. Os dois estão sendo atendidos. E, mais do que isso, é um protocolo que se prova ao longo do tempo. Então ele será efetivo. Ele será efetivo. 100% das vezes? Tem nada que é 100%. Tem nada que é 100%, tá? Não existe uma forma de medicina que funciona 100% das vezes, tá bom? É a única forma de você resolver esse problema? Claro que não, existem infinitas outras. Infinitas outras. A única questão que deve ser sempre atendida, sempre obedecida, são os princípios de tratamento. Se não seguir isso, aí sim vai dar errado. Tá bom? Agora, será que a gente pode concluir outras coisas? Observar outras coisas? Claro, claro, podemos chegar à conclusão aqui que não é porque um ponto faz parte de um determinado grupo de pontos que ele, dentro daquele canal, será o ponto mais importante para aquela ação. Como a gente viu aqui, pulmão 6, ponto fenda, ponto de desbloqueio, teoricamente seria o ponto mais importante para mobilizar o Qi e o sangue daquele canal. Porém, não se provou na realidade clínica. Não se provou na história. Toda vez que apareceu uma situação como essa, os profissionais escolheram outros pontos, e não 6. Apenas uma das vezes escolheram 6. Interessantíssimo, interessantíssimo. Tá? Agora, será que com isso fica um pouco mais claro que a questão da elaboração de uma prescrição de pontos, ela é muito mais complexa do que parece. Ela é muito mais trabalhosa do que parece. E ela demanda muito mais esforço do que parece. Show de bola? Então vamos prosseguir aqui. Então, vou resumir aqui no final. Para elaborar bons protocolos de acupuntura, é necessário ter foco na queixa principal e na síndrome. Um erro em qualquer uma dessas duas irá diminuir a efetividade do tratamento. Segundo, na hora de escolher, pense primeiro nos canais, depois nos pontos. Outra coisa, os grupos de pontos ajudam a organizar muitas informações. Porém, isso não significa que necessariamente aquele grupo mais óbvio deve ser escolhido. Busque aprender com a experiência dos profissionais do passado e do presente, que se provaram na prática clínica. Não tem muito por que querer inventar a roda. Se algo já funciona, continua funcionando nos dias de hoje, continua utilizando aí na prática clínica. Existe um princípio no Kung Fu na hora de aprender que a gente chama de Sao Po Lei. É cantonês. Vou tentar traduzir aqui, tá? Mas Sao seria algo como copiar, tá? Então o mestre mostra e você faz exatamente igual. Então, por exemplo, os textos clássicos nos mostram, nós fazemos exatamente igual. Depois vem a fase Po, que é a fase de entender. Por que que eu faço do jeito que eu faço? Por que que esse livro está me mandando fazer deste jeito? E assim eu vou entendendo um pouco mais sobre a aplicabilidade em cada situação.
E por último, vem a fase lei, que a gente poderia dizer algo como separar, que é quando o sistema pré-estabelecido já não fornece informações necessárias para dar conta da demanda que a gente tem na clínica. Show de bola? Então, obviamente, o assunto é muito longo para trazer tudo o que é necessário em um único vídeo. Então, eu vou fazer uma série sobre esse assunto, trazendo os princípios das combinações e sua validação ao longo do tempo, né? Dentro de textos clássicos e também de textos modernos. Vou fazer avaliação de protocolos, de prescrições aí já estabelecidas. Para não perder esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e, se gostou, dá um curtir. Se tiver alguma sugestão de tema, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e eu te vejo no próximo Amaterasu Podcast.